que realmente aconteceu naquela noite fatídica de 15 de abril de 1912 nas águas gélidas e escuras do Atlântico Norte? O naufrágio do RMS Titanic, que oficialmente foi registrado nos livros de história como um trágico acidente causado por um iceberg e excesso de confiança, esconde um segredo muito mais sombrio e profundo do que as fendas em seu casco de aço. E se a verdadeira tragédia daquela noite não foi a perda técnica de um navio luxuoso, mas sim a eliminação cirúrgica e calculada de peças-chave que se opunham frontalmente a um poder financeiro que estava prestes a moldar, de forma irreversível, o futuro da economia mundial? Prepare-se para questionar absolutamente tudo o que você aprendeu na escola sobre a história do dinheiro nos Estados Unidos e as engrenagens ocultas que movem o poder global até os dias de hoje. Para entendermos essa trama, precisamos primeiro olhar para o cenário de opulência que era o RMS Titanic. Ele não era apenas o maior objeto móvel já construído pelo homem até então. Era chamado de o Inafundável, um prodígio da engenharia da White Star Line. No entanto, em sua viagem inaugural, ele servia como algo muito mais estratégico. Era um palco flutuante onde se encontravam alguns dos homens mais ricos, influentes e poderosos do planeta. A narrativa oficial, repetida exaustivamente por mais de um século, diz que um iceberg cruzou o caminho do gigante e a negligência selou o destino de 1.500 pessoas. Mas será que a verdade não é muito mais fria que as águas do oceano? Quando olhamos para a lista de passageiros da primeira classe, percebemos que não estávamos diante de uma simples viagem de lazer, mas de uma reunião de cúpula de titãs que detinham o poder de barrar ou permitir o nascimento de um novo sistema financeiro que estava prestes a moldar, de forma irreversível, o futuro da economia mundial. A teoria do sacrifício planejado, segundo esta perspectiva, o Titanic não afundou por um erro de navegação fortuito. Ele teria sido usado como um instrumento deliberado para remover definitivamente do cenário 3 figuras colossais que representavam a última linha de defesa contra a criação de um banco central privado nos Estados Unidos, o Federal Reserve, ou simplesmente o Fed. Coincidência histórica? Ou uma limpeza estratégica executada com uma precisão que beira a perfeição? Para os arquitetos do novo sistema bancário, o Titanic era a oportunidade perfeita de reunir todos os seus problemas em um só lugar e deixá-los à mercê de um destino que ninguém poderia contestar. As 3 vítimas centrais que mudaram o rumo do dinheiro nos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, eram John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Esses nomes não eram apenas sinônimos de fortuna, eram homens de influência política e econômica incalculável. John Jacob Astor IV era possivelmente o homem mais rico do mundo na época, um visionário do mercado imobiliário e das comunicações. Benjamin Guggenheim era um herdeiro industrial cuja família dominava setores vitais da mineração e metalurgia. Isidor Straus, o proprietário da rede de lojas Macy's, era um ex-membro do Congresso com uma voz poderosa em Washington. O que esses 3 homens tinham em comum, além de suas contas bancárias astronômicas? De acordo com registros da época e a teoria do sacrifício, todos eles eram declaradamente contra a formação de um banco central que desse o controle da moeda americana a um cartel de banqueiros privados. Eles defendiam a soberania financeira e viam na centralização do poder monetário um perigo real para a liberdade econômica da nação. A morte desses 3 opositores em uma única noite abriu um caminho livre de obstáculos para a aprovação do Federal Reserve Act em dezembro de 1913, apenas 1 ano e meio após o desastre. Isso não parece um padrão de conveniência grande demais para ser ignorado? Imagine o cenário. O homem mais rico do mundo, um gigante da indústria e um ex-congressista influente morrem juntos em um acidente marítimo. E logo em seguida, o projeto de lei que eles tanto combatiam é aprovado em uma votação apressada durante o recesso de Natal. A verdade que muitas vezes é omitida é que a eliminação de Astor e Guggenheim, especificamente, pavimentou o terreno para que o sistema financeiro dos Estados Unidos fosse reconfigurado de uma forma que reverbera até o presente, tirando o controle do dinheiro das mãos do governo e do povo, para entregá-lo a um sistema privado gerido por poucos. O acidente do Titanic, sob essa ótica investigativa, foi o sacrifício perfeito. Ele eliminou a resistência, gerou um trauma global que serviu como distração
e consolidou um poder que controla o mundo através das finanças e das taxas de juros, sem que a maioria da população sequer perceba que o sistema nasceu sobre um cemitério marinho. JP Morgan, o dono da White Star Line e um dos maiores defensores do Federal Reserve, cancelou sua viagem no Titanic de última hora, alegando problemas de saúde, apenas para ser visto pouco depois em perfeito estado. Ele sobreviveu, seus opositores não. O Federal Reserve nasceu em 1913 e o mundo nunca mais foi o mesmo. O que você pensa sobre essa conexão perturbadora entre o naufrágio do Titanic e a criação do Federal Reserve? Você acredita que foi apenas uma coincidência trágica e irônica da história? Ou estamos diante de um plano meticuloso executado pelas elites financeiras para garantir o domínio absoluto sobre a moeda americana? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua visão e não se esqueça de se inscrever para mais revelações que a mídia oficial e os livros didáticos convencionais preferem esconder de você. A história é escrita pelos vencedores, mas a verdade sempre deixa rastros no passado dos mares.